Esse TK, então, esse aqui utiliza blockchain, tá? Ele é um showcase que a gente desenvolveu aqui em São Leopoldo. Basicamente, tem um produtor rural e ele fabrica soja ou algum bem, algum grão. E esse grão tem que ir para um laboratório. De acordo com a pureza daquele grão, o laboratório vai dizer que quanto que ele vai pagar em cima daquela saca de soja, por exemplo. Se eu tenho muita impureza naquela soja, ele vai pagar menos ou mais, ok? Então, hoje o processo, o que acontece? Tem um contrato entre o produtor e a indústria. O cara entrega a soja, a indústria recebe aquela soja, ele manda para um laboratório, aquele laboratório avalia e retorna para a indústria. Mas o produtor rural, ele não sabe nada. Ele não tem a mínima noção de como está, quem fez a análise, que laboratório faz a análise. Ele simplesmente recebe o pagamento e ele se dá por satisfeito. Ou não, ou ele muda de cliente. Mas basicamente é isso que acontece. O que a gente propôs aqui é uma solução em blockchain que ele entrega para a indústria, mas quando a indústria manda, primeiro o contrato ele é registrado entre as partes e também para o laboratório. Então aquele contrato fica no blockchain, fica no chain já. Então quando o grão ele vai para a indústria vai para o laboratório, o produtor rural ele já sabe qual laboratório está fazendo a análise e ele sabe qual o resultado daquela análise, daquele laboratório. Então todos os passos, desde da colheita até o envio para a indústria, da indústria para o laboratório, do laboratório com a certificação e depois o pagamento para o produtor, fica tudo registrado no chain, fica tudo registrado no blockchain. Então a gente tem um traceability tudo isso. O produtor sabe quando o laboratório fez a análise, qual o resultado que teve, e já sabe quanto que ele vai esperar receber daquilo. Não fica mais uma surpresa quando vem o pagamento. Certo? Essa aqui é a solução que a gente desenvolveu. Então, desde a parte de criar um contrato entre as partes, entre a indústria e o produtor, tu cria o contrato, aquele contrato fica valendo, tu coloca qual o percentual de pureza, tu coloca qual o valor a ser pago e depois tu começa todo o processo, desde a parte de criar o comprador, né, criar o vendedor e o laboratório. Então todo o processo fica tudo registrado na chain e inclusive depois, se alguém for produzir, beneficiar aquela soja, ele vai poder utilizar aquele contrato para saber quem foi a origem daquele grão, né? E depois tu ir atrás daquele produtor rural e saber que tipo de semente que ele utilizou, enfim. A ideia que a gente utilizou aqui era realmente mostrar uma prova de conceito que a gente poderia desenvolver blockchain aqui, sim, certo? Com a parte de agronegócio. Lisandro, baseado nesse conceito e nessa plataforma já desenvolvida em cima de blockchain, é possível a gente ter uma transação de cripto, de moeda mesmo, entre o fornecedor, sim, o cliente? Sim, com certeza. Não foi o que a gente fez nesse caso. Sim, o que a gente quis fazer eu digo que é uma evolução nesse sentido. Sim, com certeza. A gente poderia fazer, inclusive, criptomoeda aqui, porque inclusive, ser uma moeda desse próprio mercado. Desse mercado, desse pessoal que está trabalhando, entre fornecedor e cliente. Exatamente. E aqui tu consegue verificar toda a parte do post, quando tu cria o contrato, qual é o chain, qual é o block wash desse processo, para tu poder fazer o rastreability de todo o processo. Então aqui tu tem como fazer todo o rastreamento de como foi feita, desde a produção, a venda da soja, a análise que o laboratório fez, certificou, e depois o fechamento entre o pagamento entre o cliente, o comprador e o produtor rural.